Está bem, mas ajeita alguma coisa se eu preciso atrás. Depois quando eu chegar a casa, sabes que eu no fundo da caminho tenho que começar. Deixem-me só testar primeiro o som. 2, 2, 3. Pronto. Acho que bem, que horas são? São 7:02. Eu, por mim, se calhar começava. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Então, para todos vós que estáis aqui nesta nossa terra de Paradela, desta paróquia de Espinhel, deste arciprestado de Águeda, desta diocese de Aveiro, aqui no centro de Portugal, eu vos saúdo a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Também uma saudação para aqueles que estão mais longe, nomeadamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, e também alguns perto de São João da Madeira, e outros mais perto aqui em Águeda, outros em Calvão,
outros em Blasaima, para todos vós, independentemente do local onde se encontrem, sejam bem-vindos a esta nossa celebração. E por isso vamos todos hoje a celebrar o mais dignamente que nos for possível, ainda ao ar livre. Graças a Deus que de facto a chuva que inicialmente estava prevista acabou por se desanuviar e pelo menos em termos de estatísticas e em termos de previsões as coisas devem decorrer assim até ao fim, ou pelo menos quase, e portanto vamos esperar que possamos continuar com maior normalidade, porque realmente a chuva não era propriamente neste momento a mais desejada, atendendo à nossa reunião aqui. E por isso, como estava a dizer, é neste período ainda de pandemia, neste período ainda de muito cuidado connosco e com os outros, vamos todos pedir ao Senhor também, já agora, por todos aqueles que são afetados e infectados, porque os infectados acabam por afetar todos aqueles que estão à sua volta, familiares e amigos, também por aqueles que são os médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde, vamos tê-los presentes também na nossa celebração. Vamos lembrar também todos os nossos, aqueles que estão presentes de uma forma mais sensível no nosso coração, e para que a nossa oração possa ser útil também para eles, vamos procurar celebrá-la com estes passarinhos, neste silêncio. Vamos procurar celebrá-la da melhor maneira. E para que tal aconteça, vamos pedir perdão, porque se calhar, digo eu, e se calhar sem ser se calhar, nem sempre atuamos da melhor maneira. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de cada um de nós, como acabamos de cantar, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas e, como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: assim falarás à casa de Jacó. Isto dirás aos filhos de Israel: vistes o que eu fiz ao Egito, como vos transportei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos. Porque toda a terra me pertence, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Aclamai o Senhor, terra inteira, servi o Senhor com alegria, vinde a Ele com cânticos de júbilo. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos gentios, no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um justo, por um homem bom. Talvez alguém tivesse coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora, que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por ele salvos da ira divina. Se na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas ainda também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia,
esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Naquele tempo, Jesus chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios, recebeste de graça, dai. Palavra da salvação. Para sentares um bocadinho. Mais uma vez, uma saudação para todos, aqueles que estão aqui, para aqueles que estão aqui de outra maneira, não fisicamente, mas espiritualmente, em comunhão connosco através da tecnologia, e por isso sejam todos bem-vindos. Depois de termos celebrado nestes últimos tempos, foi a festa, melhor, vamos falar como deve ser, foi a solenidade do Pentecostes. Depois da solenidade do Pentecostes foi, ora digam lá, a Santíssima Trindade. Depois da Santíssima Trindade, o corpo e sangue de Cristo, que nós aqui em Portugal costumamos designar por corpo de Deus. E agora voltamos ao tempo normal, ao tempo comum. Por isso é que estamos a celebrar precisamente hoje o 11º domingo do tempo comum e já agora ano A. O que significa que só daqui por 2 anos, passado 2 anos, é que nós vamos voltar a escutar aquilo que acabamos agora de escutar. Como sabem, é o ano A, B e C. E nestas leituras que tivemos ocasião de escutar, neste dia que também para nós é dia de Santo António, embora não venha para aqui chamado, mas até pode muito bem também ser inserido nesta problemática de que nos falam aqui as leituras, nós todos somos convidados a perceber que o Senhor ontem, tal como hoje, em cima do monte ou na planície, lá no deserto do Sinai, ou aqui neste empedrado de Paradela, este nosso Deus continua a chamar. E continua a chamar pessoas pelo nome.
Ele não diz ide, na cá Pedro, e André teu irmão, e por aí fora. Foi dizendo cada um deles e chamando cada um deles e pelo nome, para que não haja dúvidas de que ontem, tal como hoje, o Senhor chama-nos pelo nome. Só que o Senhor não fala como eu neste momento estou a falar, ou por outra. Se calhar fala, servindo-se de mim, servindo-se de todos aqueles que às vezes nos dizem alguma coisa e que nós às vezes, se calhar, nem sempre levamos isto assim mais a sério, porque é vizinha, porque é pessoa que a gente conhece bem, porque às vezes ela não diz coisa com coisa, porque de facto é aquele colega de trabalho que até nem vai à missa. Dizemos nós às vezes para nos desculparem. Só que o Senhor continua a chamar hoje, tal como foi no seu tempo, tal como quando foi no tempo em que Ele andou fisicamente e visivelmente presente no meio de nós, ou no meio das pessoas. E hoje Ele não está aqui fisicamente, mas serve-se também de muitos modos, de muitos meios, de muitos fatores. Olha, serve-se desta Assembleia. Eu devo dizer com franqueza, eu estou a ser muito sincero, eu já andava meio desanimado. Andava meio desanimado porque, de facto, por exemplo, nesta última Eucaristia, para o dia do corpo de Deus, é certo que a gente está habituado a um determinado ritmo arciprestal, mas muito pouca gente. Fui para hoje, muito pouca gente. Fui para Travassou, muito pouca gente. E, de facto, é certo que isto também não é o critério. Porque às vezes há muita gente e às vezes era melhor que nem viesse tanta gente. Vós entendeis o que eu quero dizer com isto? E acho que é importante que nós estejamos atentos porque às vezes o Senhor serve-se destes meios. Ele fala, Ele mostra-se, Ele diz o que pensa e diz aquilo que quer, até porque Ele está presente no meio de nós e, como eu dizia, através de muitos modos. Um destes modos é a Assembleia. O Senhor esteja com Ele está no meio de nós. É isto que a gente responde. Porque nós acreditamos que Ele está no meio de nós. A gente não o vê fisicamente, mas Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós no salmo que foi cantado, na leitura que foi proclamada, oxalá que esteja também no meio de nós através daquilo que eu vou dizendo, vai estando no meio de nós através de algumas observações que aqui vão chegando de muito longe, mas que não deixam também de partilhar o seu sentir relativamente a esta palavra de Deus, nomeadamente também Ele está no meio de nós, no monte e na planície, etc. E por isso importa perceber aquilo que Ele quer de cada um de nós. Porque às vezes pensamos uma coisa e Ele quer outra. Às vezes pensamos que Ele fala de um jeito e Ele fala de outro jeito. Às vezes pensamos que Ele quer uma coisa e se calhar não é bem aquilo que Ele quer. Por isso temos que estar com os ouvidos do coração afinados para discernir, uma palavra difícil e mais difícil de pôr em prática, que é tentar interpretar, discernir é um bocado isso, interpretar aquilo que Ele quer de nós. Faz-me lembrar, lembram-se, e todos vós da minha idade para cima e também para alguns anos para baixo, para alguns, lembram-se com certeza do que eram, e alguns ainda têm lá esses rádios, que primeiro que a gente acertasse lá com a estação, tínhamos que andar à roda, não é? E depois fazia lá um barulho, e chegava um ponto em que o som saía perfeito. E acho que é um bocado isto, não acerca do som, mas acerca da voz de Deus, que usa uma frequência que se calhar nós muitas vezes não usamos. Nós só usamos aqui às vezes algumas frequências, eu estou a falar entre aspas, só usamos algumas frequências mais na moda, porque tem música mais isto e mais aquilo, mas estou a falar entre aspas. Mas se calhar o Senhor hoje fala-nos de outras frequências. Fala-nos se calhar da morte, e na vida, e num casamento, que agora há poucos, por causa desta coisa, e fala-nos através, às vezes, destas filmagens, porque é verdade que se nestes dias realmente não foi assim tanto a concentração, mas por outro lado também tivemos muita gente também do outro lado e longe que se fez perto a ver, portanto, se calhar fala de outras maneiras.
Olha, por exemplo, Santo António, que hoje celebramos. Santo António, melhor, o Fernando Bulhões, que era assim que ele se chamava. Vivia em Lisboa, depois às páginas tantas ele quis sossego, foi para Lisboa, para o convento, depois às páginas tantas as pessoas da família estavam sempre a visitá-lo, ele não tinha paz, foi para Coimbra, a pensar que ele seria aquilo que pensava que ia ser, um frade da ordem de Santo Agostinho, até que de facto houve uma altura em que ele foi confrontado com os mártires da ordem dos franciscanos que de facto tinham falecido, que tinham sido assassinados em Marrocos, e de facto foi isto. Eu também quero ser como eles. E reparem como é que estas coisas funcionam. Preparou-se, mudou de ordem religiosa, quis ser como eles, quis ir para onde eles foram, só que foi o vento e a tempestade que, em vez de ir para um lado, levou-o para o outro. E em vez de ir para Marrocos, lá foi para a Itália. E em vez de ser o mártir como ele queria ser, lá em terras do Miramolim, acabou por ser o martelo dos hereges em Pádua, onde ele está, onde eu tive a ocasião também já de ver um bocado da língua e por aí fora. Mas é isto. Às vezes a gente pensa que o Senhor quer de nós uma coisa e Ele dá-nos outra. Senhor, então, e às vezes a gente tem um bocado este defeito, que eu também tenho. Todos temos, se calhar, às vezes mais uns do que outros. Olha, aquilo é capaz de ter jeito para isto, e aquilo é capaz de ter jeito para aquilo. E quantas vezes, de facto, a pessoa que é capaz de ter jeito para uma coisa, por ser... Olha, estou-me a lembrar aqui de João. Ao princípio que era dos acólitos, depois foi para o catequista, depois ao fim e ao cabo sentiu que era a necessidade, não foi? A cidade dos cantores. E é um bocado isto. O que é que o Senhor quer de mim? Não é o que eu quero dele. O que é que Ele quer de mim? Onde é que eu sou mais preciso? Onde é que eu sou mais necessário? A fazer o quê? Aquilo que eu penso que é porque tenho mais jeito, ou aquilo que o Senhor tem para mim estabelecido e que eu tenho que rezar para saber o que é? E eu penso, meus amigos, que a gente tem que pôr o nosso nome nesta lista. Temos que pôr o nosso nome porque o Senhor chamou Pedro, o André, o Tiago, o João, o Judas, como chamou Judas. E ele sabia muito bem como é que havia as coisas serem. E foi na mesma. Anda, porque eu preciso de ti. Quanto mais não seja, para que se calhar, às vezes, em vez de estar a condenar os outros lá fora, temos que olhar para nós, porque às vezes os lobos estão cá metidos no rebanho. Eu estou a falar aqui, como amanhã tenciono fazer o mesmo, e portanto não pensem que isto é uma coisa concreta. Uma pessoa, eu estou a falar no geral. E é de facto nesta perspectiva que o Senhor hoje nos pede que sejamos capazes, para já, de subir ao monte. E este monte às vezes pode ser uma superfície. A gente sabe que na Bíblia o monte é sempre o local de encontro com Deus. Mas ele precisamos de subir, isto é, de nos esforçar por tentar perceber aquilo que Ele quer de cada um de nós, aquilo que Ele quer de mim, e depois descer, arregaçar as mangas e procurar fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E hoje, se calhar, com toda com este panorama que nos... Há pessoas, se calhar, que continuam, e se calhar com alguns, com razão. E por isso é que estão dispensados. Se houver alguém de risco, não apareça. Até porque a nossa religião é uma religião de vivos e não de mortos. Até porque o Senhor quer que tenhamos vida e vida com abundância e não quer que nós nos contagiemos e contagiemos os outros. Mas também quer que aqueles que possam vir, que venham. Não podemos estar a desculpar-nos sempre com esta desculpa de mal pagador. Eu não sei como é que é e tal, quem está ao meu lado, não sei o quê. A gente está a arranjar desculpas, também somos bons, sabem disso. Eu falo por mim, eu sou muito bom nisso. E é de facto nesta perspectiva que eu penso que o Senhor hoje tem para nós este recado. Não sei se foi na totalidade aquilo que eu disse, foi só algumas coisas, olha, se calhar não é que cada um aproveita o que acha que é melhor. Cada um
pense para si, a partir destas coisas que eu estou a dizer, o que é que de facto o Senhor me quererá dizer, o que é que o Senhor me quererá de mim, o que é que Ele me pede, o que é preciso que eu faça. Vamos pedir ao Senhor, aqui em Paradela, Paróquia de Espinhel, Águeda, Aveiro, Portugal, deixai que eu falo assim, vamos pedir que nos dê a coragem de subir, mas também depois a determinação para descer. Corajoso não é o que sobe, é aquele que sobe e desce. Aquele que ficou sem um bocado de nariz, como é que chama? Lembram-se? Quando subiu, mas vocês já estão a ver o que é que eu estou a falar, não é? Ele dizia muitas vezes, diz lá numa entrevista qualquer, em que ele, ao subir, só se vê pessoas lá, em sítios que é muito difícil tirar, pessoas, cadáveres, congelados. E ele dizia, a vitória não é chegar lá, a vitória é chegar lá e descer depois. E descer depois. Fazer grandes coisas é... Agora o problema é descer à realidade. Agora, ai, tão bom, Senhor, passamos aqui 3 tendas, lembram-se dos outros. Estas tendas é tudo muito bom, mas é a altura agora também de descer e de o mostrar aos outros. Que o Senhor nos ajude a ter esta capacidade de descobrir aquilo que Ele quer de nós, nesta subida que fazemos ao monte, onde Ele fala connosco no nosso coração, e que depois deixamos também o nosso orgulho, ponhamos os pés ao caminho, para que agora também, já depois de descida, possamos fazer com que outros subam até o Pai. Nós vamos continuar com a nossa celebração e vamos precisamente professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo o só batismo, a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. E nós agora vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos. Vamos lembrar, nomeadamente, aquilo que mais nos preocupa, e a cada pedido nós vamos responder assim: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos bispos, sucessor dos apóstolos, pelos trabalhadores da seara do Senhor e pelas multidões fatigadas e abatidas, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar, e pelo povo que os escuta e se converte, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos e pelos moribundos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que por fragilidade caíram em pecado e pelos que, para salvar os outros, se deixam matar. Oremos. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa paróquia. Oremos. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Também por todos aqueles que estão na nossa companhia e que, apesar de não estarem aqui, estão alguns até a milhares de quilómetros de distância, mas que estão também em sintonia, em comunhão connosco, nomeadamente, como disse, no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, também no Canadá, também na Suíça e também aqueles que estão relativamente mais perto, para que também tenham esta coragem de descer do monte e de ir anunciar aos outros. Oremos ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor, diz aqui a Maria do Rosário, vamos pedir ao Senhor pelos utentes do Centro Social da Guarda de Baixo que contraíram o Covid-19 para que os ajude na cura da doença. Pelos vistos, terão sido, de facto, alguns. Oremos ao Senhor. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Também lembrava os doentes do mundo inteiro, como diz aqui a Fernanda Fonseca, que Jesus os cure e dê conforto às famílias. Oremos ao Senhor. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Peço a oração, diz a Isabel Pereira, por todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, bombeiros, voluntários, para ajudar a tratar dos doentes do coronavírus. Oremos ao Senhor. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Para que o medo e a tristeza, diz o Marcelo, que está em São Paulo, não nos tire a alegria do chamado cristão. Oremos. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Pelas vossas intenções e pelas minhas, por todos aqueles que precisam mais da nossa oração, oremos ao Senhor. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Senhor nosso Deus, que tivestes compaixão das multidões e lhe mandastes o vosso Filho muito amado, dai-nos a graça de ouvir a sua voz para vos servirmos, adorarmos e bendizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso.
Senhor nosso Deus, que pelo pão e vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte de verdade e de vida, é verdadeiramente nosso dever e salvação bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado na esperança do domingo que não tem ocaso. Quando toda a humanidade entrar no vosso descanso, então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Ó bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, sobretudo naqueles países, cidades onde as coisas estão mais complicadas em termos de pandemia.
Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que somos nós e que nem sempre testemunhamos aquilo que deveríamos testemunhar. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos aqueles que hoje queremos recordar e no 7º dia, de alguém que pelos vistos não faleceu cá, a Júlia Santos, também o Elísio de Fonseca e esposa, a Madília Marques Ferreira, marido, filho e neto, e também no aniversário Manuel Rodrigues Caixa e esposa. E se me permitem, eu gostava também de lembrar a minha mãe, que faz hoje mesmo 2 anos que faleceu, a Helena. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles, com Santo António, com São Pedro, nosso padroeiro, os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz que é da vossa vontade, vós que sois Deus com um Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai Santo, guarda no teu
E antes do cântico, peço desculpa. Vamos dar graças ao Senhor e ao mesmo tempo pedir como é costume. Eu quero pedir desculpa porque, entretanto, nesta celebração, só agora que me dei conta que estão aqui nomes de pessoas, mais importante que os nomes, são pessoas que eu na altura própria não as lembrei e que também faziam parte de serem lembradas hoje e que vão ser lembradas hoje. O nosso Deus não é um Deus que está sujeito ao tempo como nós e que tem que ser agora ou há pouco. O que interessa de facto é esta nossa abertura. E queria pedir ao Senhor também, além daqueles que eu há pouco fiz referência e que já nos deixaram, também pela bem-vinda do Carmo Nunes, marido e parceiro, e também pelo Euclides Marques do Lago. Peço desculpa à família, mas entretanto, às vezes uma pessoa também se distrai. E queria lembrar ao Senhor, portanto, todas estas e todas as nossas e todos nós que estamos aqui. E vamos agradecer certamente não com um cântico. Graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os nossos familiares, amigos e benfeitores, sobretudo aqueles que eu nomeei e aqueles que cada um sabe bem quem são. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Santo António de Lisboa. São Pedro. Santa Maria, Senhora da Assunção. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade da vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Se calhar é capaz de ser melhor sentar-se um bocadinho. Ora bem, o João que está neste momento a filmar, apresentou-me aqui este papelzinho com a Assembleia Geral Ordinária, que é a convocatória, que diz que, nos termos dos estatutos, convoca os senhores associados do Centro Social Arco-Íris a reunirem a Assembleia Geral Ordinária no dia 19 de junho de 2020, às 21 horas, no edifício do Centro Social Arco-Íris, que fica onde a gente sabe, o aviso, e com a seguinte ordem de trabalhos. Primeiro ponto da agenda, leitura da ata da Assembleia anterior. Ponto 2, informações relativas à atividade da instituição. Ponto 3, apresentação, discussão e votação dos relatórios de contas e de atividades e do parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 2019.
Ponto 4. Eleição dos órgãos sociais da instituição para o quadriênio 2020-2023. Ponto 5. Outros assuntos de interesse geral. Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados, a Assembleia funcionará meia hora depois, portanto às 21h30, nessas circunstâncias, com qualquer número de associados. Para participar na Assembleia é obrigatório o uso de máscara de proteção. Paradela, 29 de maio de 2020. Pronto. Quero também pedir-vos o seguinte, em conversa também com os catequistas, porque agora também é sempre um tempo um bocadinho oscilante, em que as pessoas, e pronto, agora cada um tem a sua mobilidade e são férias repartidas e às vezes nem sempre há possibilidade de avisar. Enquanto decorrer estas coisas assim, deste jeito, se calhar até vamos ver se conseguimos ir até julho, até final de julho, aqui com as celebrações. E então nessa altura, em agosto sobra a missa na igreja em Espinhel, em Travessou e em Ois, e portanto até a finais de julho as pessoas para ler as leituras e a oração dos fiéis, deixem isso com os catequistas e comigo, porque às vezes podemos estar ao tio está e não está, assim é mais prático e não levem a mal. Mais o quê? Era outra coisa que tem a ver um pouquinho com as matrículas da catequese. Paula, quer dizer mais? É só para... É assim, as matrículas da catequese processaram-se esta semana, por um motivo que a Livraria Santa Joana, onde adquirimos os catecismos, pedimos um prazo para darmos um número de catecismos que eram precisos para o próximo ano. E assim nós fizemos uma renovação que os catequistas contactaram os encarregados de educação e, a partir da palavra dada dos pais, consideramos como inscritos. Não há momento formal de matrícula, não há papel. Era a quem tivesse meninos para se inscrever no primeiro ano, que me contactassem, ou qualquer catequista, que nós estabelecemos contacto e eu explico aos pais como é que devem fazer. Através de um documento que eu envio informaticamente por mail e preenche e depois reenviam, mas explicando com quem. Nós já sabemos alguns pais que já nos abordaram, mas entretanto também precisamos ter um número exato para nos organizarmos. E era só. João, queres mais alguma coisa? A chave, não é bem chave, aquilo que o Baltazar está a dizer é que encontrou um comando de carro, não é? De um Renault Megane. Mas isto é tudo caro de Mercedes, não é? Portanto, se alguém perdeu o comando do Renault Megane, aqui o Baltazar tem lá o comando. Pronto, eu acho que para já é tudo. Mas estão a ver, mas hoje até está aqui um grupinho jeitoso, não é? Este é só para a desobriga. Não beixe a cabeça. Acho que é muita gente. Está bem, está. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.